Sem dúvida nenhuma, esta é uma das perguntas mais polêmicas de nossos dias. O sétimo dia da semana realmente cessou ou ele permanece como o dia de descanso do povo de Deus na era do Novo Testamento também? Como todos nós sabemos, o movimento adventista vem crescendo a cada dia, vem ganhando espaço e por conta disso eles querem obrigar os crentes a guardarem o sétimo dia da semana como o dia de descanso. Eles dizem que eles estão com a verdade a esse respeito. Mas o que é que a palavra de Deus diz sobre isso? Bom, em primeiro lugar, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. O maior problema da igreja adventista, na minha opinião, não diz respeito à questão do sétimo dia, mas sim à questão do santuário celestial. O que é isso? Segundo eles, em 1844, Jesus passou do lugar santo para o santo dos santos celestial e ele começou então o processo de juízo investigativo. Ele não havia completado a sua obra até 1844. A sua expiação havia sido incompleta, o que contradiz totalmente o Novo Testamento, especialmente o livro de Hebreus, que nos diz que Jesus entrou uma vez por todas no Santo dos Santos e obteve uma eterna redenção para nós. Na realidade, essa doutrina do santuário celestial é uma fraude histórica que os adventistas inventaram para justificar as previsões e os erros de William Miller, que previu que Jesus iria voltar em 1844. Então eles, para dar uma explicação para o fato de que Cristo não veio, eles criaram, a partir das visões de Edison e de Ellen White, essa doutrina falsa, que na realidade é uma fraude histórica na qual a igreja está fundamentada. Bom, no que diz respeito ao sétimo dia da semana, vamos ver o que Paulo falou sobre isso. Em Colossenses, no capítulo 2, versículos 16 e 17, Paulo tem uma palavra muito clara a esse respeito. Ele diz: ninguém pois vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festas, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Qual é o argumento dele? Paulo está dizendo que a igreja de Colossos não pode aceitar a imposição dos ritos judaicos, dos ritos da lei do Antigo Testamento, tais como festas, alimentos, lua nova ou sábados. E por que não, Paulo? Porque, segundo ele, tudo isso eram sombras. Essas coisas faziam parte da lei cerimonial do povo judeu, que apontavam para Cristo. E agora que Cristo veio, ele que concretizou todas essas sombras, ele que é a realidade, a essência, a substância de tudo isso. Então, agora que ele chegou, nós não precisamos mais dessas coisas, incluindo o sétimo dia da semana. Cristo é o nosso descanso eterno, Paulo está dizendo. Paulo está tratando aqui a respeito da famosa doutrina dos judaizantes, que eles queriam escravizar os crentes com as cerimônias e os ritos da lei do Antigo Testamento, especialmente a questão da circuncisão e o sétimo dia da semana, festas, questão de alimentação também estavam inclusas nisso. Segundo eles, os cristãos eram obrigados a guardar os ritos da lei, caso contrário, eles não poderiam ser salvos, conforme está lá em Atos capítulo 15, na discussão do Concílio de Jerusalém. Se não vos circuncidades segundo os costumes de Moisés, não podereis ser salvos. Era isso que eles diziam. E aí Paulo escreve então essa epístola exatamente para combater o erro dos judaizantes. E ele vai veementemente contra essa ideia de que os cristãos devem voltar aos ritos do Antigo Testamento, uma vez que eles já se cumpriram em Cristo. E o que é que ele diz? Ele nos diz primeiramente no capítulo 2, versículo 11, que a circuncisão ela já foi substituída pelo batismo, que portanto nós não somos mais obrigados a ela. Em seguida, no capítulo 2, versículos de 13 a 15, Paulo afirma que a dívida que nós tínhamos com a lei de Deus já foi pregada com Cristo na cruz, de modo que nenhuma condenação há para nós mais, porque Cristo removeu inteiramente, encravando na cruz. E por fim, Paulo faz uma espécie de uma aplicação desse texto, nos mostrando qual deve ser a posição do cristão perante estas cerimônias que apontavam para Cristo. Ele diz: ninguém pois vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festas ou lua novas ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Paulo está dizendo que todos esses rituais do Antigo Testamento prenunciavam e prefiguravam a pessoa de Cristo. As festas e os sábados do Antigo Testamento eram sombras de Cristo, elas apontavam para Cristo, que é a essência. E agora que Cristo, que é a substância, já foi imolado no Gólgota, então nós não devemos abraçar o ensino dos judaizantes. É isso que Paulo está dizendo aqui. A pergunta é: o sétimo dia cessou? Sim, Paulo está dizendo que cessou aqui. Então, se você quiser saber a razão pela qual nós não nos reunimos no sétimo dia da semana, é esta que Paulo apresenta aqui nesse texto. Paulo está dizendo que o sábado, o sétimo dia da semana, era apenas uma sombra do descanso eterno que Cristo iria introduzir com a sua morte e ressurreição. Ele é o verdadeiro doador do descanso. Mas aqui entra uma questão importante. Apesar da clareza do apóstolo Paulo, os adventistas levantaram uma polêmica com relação a esse texto, dizendo que aqui nesse texto a palavra sábados não está se referindo ao sétimo dia da semana,
mas sim as festas judaicas, que não tem nada a ver com o sétimo dia. É como se Paulo estivesse dizendo assim: ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festas, lua nova ou festas. Seria uma redundância do apóstolo Paulo que não faz sentido. Mas vamos ver biblicamente se realmente é isso que Paulo está dizendo, ou se Paulo está se referindo ao sétimo dia da semana, conforme nós cremos que está. Para entendermos bem, nós devemos lembrar que Paulo está fazendo uso aqui de uma fórmula literária que era muito usada no Antigo Testamento por Moisés, pelos profetas, para se referir aos dias sagrados dos judeus. A estrutura literária usada por Paulo aqui é dias de festas, lua nova e sábados. Dias de festas, ele estava falando dos dias sagrados anuais dos judeus. Lua nova, ele estava falando dos dias sagrados mensais dos judeus. E sábados, ele estava falando do dia sagrado semanal dos judeus. Então, todas as vezes que vocês verem a palavra sábados nessa construção literária, sempre ele estará se referindo ao sétimo dia da semana. Em primeiro lugar, primeiro livro das Crônicas, capítulo 23, versículo 31, está dito: e ofereceram continuamente perante o Senhor todos os holocaustos, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas, segundo o número ordenado. Veja como aqui é usado: nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas. Sábados, cada semana; lua nova, cada mês; e festas fixas, cada ano. As três coisas que o apóstolo Paulo usa aqui em Colossenses. Também no livro de Neemias, capítulo 10, versículo 32, está dito o seguinte: também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o serviço da casa do nosso Deus, para os pães da proposição, e para a contínua oferta de manjares, e para o contínuo holocausto dos sábados e das festas da lua nova, e para as festas fixas e para as coisas sagradas. Exatamente os três termos que Paulo usa aqui em Colossenses. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 2, versículo 4, também fala sobre isso: eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para o pão contínuo da proposição, e para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus. Veja mais uma vez aqui a construção e o significado de cada período. Oséias capítulo 2, versículo 11 também fala algo sobre isso: farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas e os seus sábados. A mesma construção usada pelo apóstolo Paulo. E finalmente nós temos então o texto de Colossenses 2, 16 e 17: ninguém pois vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festas, lua nova ou sábados. A mesma construção literária, porque tudo isso eram sombras das coisas que haviam de vir. Então não há razão para nós pensarmos que Paulo, como um bom judeu, está se referindo a outra coisa a não ser a mesma coisa que os profetas e Moisés usaram. Dias de festas cada ano, lua nova cada mês e sábados cada semana. E veja que a razão que Paulo está dizendo aqui, pela qual nós não estamos mais obrigados a estas coisas, é porque tudo isso era um sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo, ou seja, a substância que concretiza essas sombras é Cristo Jesus, a sua morte e ressurreição. Isso quer dizer que a cada fim de semana, quando o povo de Israel se reunia, eles estavam aguardando a vinda do Messias, que era o verdadeiro doador do descanso. E quando ele veio, ele disse: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Portanto, esse dia sétimo que apontava para ele, cessou, acabou na cruz. O dia sétimo não é mais obrigatório para os cristãos. Eles estão livres então para se reunir em outro dia e não mais no dia sétimo. Mas será que a partir desta compreensão de que o sétimo dia acabou, a igreja passou a viver de forma aleatória, sem se reunir em nenhum outro dia da semana? Esta é a resposta que nós daremos no próximo vídeo.